E aqui no estúdio, quem visita a gente é o professor Gilberto Augusto. Ele é professor de Química, mas vai trazer dicas gerais para você que está aí nervoso com essa prova. Isso. Boa tarde, professor. Tudo bem, Matheus? Tudo bem? Legal. Olha, antes do jornal começar, a gente estava conversando aqui, Isso. o senhor me disse que são 4 pontos fundamentais que muitas vezes fazem o aluno se sair mal nessa prova. Quais são esses 4 pontos? Boa tarde. O medo maior do aluno, boa tarde para quem está assistindo a gente, os alunos aqui de Goiânia, de Goiás, os 4 pontos que fazem o aluno não passar pelo Enem, ou seja, serem reprovados, e é o que gera a grande ansiedade deles. Primeiro, é falta de conteúdo. Ele não lembrar muito bem aquilo que ele estudou durante o ano. Segunda coisa, falta de atenção, os famosos erros bobos, né? Quem nunca errou um erro bobo durante uma prova. A terceira coisa é o desequilíbrio emocional. Ansiedade, frustração, insegurança e uma coisa que a gente vai pautar aqui hoje também. Vai lá, falta de estratégia de tempo durante a prova. A prova do Enem é muito densa. As questões, elas são contextualizadas. Existem textos longos. Se o aluno não tiver uma estratégia de tempo pré-determinada antes da prova, ele de fato não consegue terminar. E é sobre essa estratégia que o Vilar Neto, lá do Residencial Serra Azul, pergunta: qual é a melhor forma de fazer a prova? A gente sabe que tem a redação nesse domingo. Faz a redação primeiro, deixa para depois. Como é que distribui o tempo? Legal. Excelente pergunta. Olha só, primeira coisa, vamos dividir, tá? Esse primeiro domingo tem a prova de Humanas, Linguagens e Redação. No próximo domingo, a prova de Matemática e Natureza. Para esse primeiro domingo, vamos lá. 3. Humanas, Linguagens e Redação. Primeira coisa, atente para os pesos de cada área do conhecimento. O Enem trabalha com pesos diferentes para cada área, ou seja, uma vale mais que a outra de acordo com o seu curso e de acordo com a universidade que você quer entrar. Vai lá, sempre coloque as matérias de maior peso no início da prova. Sim. Não vai deixar para o final, quando você está ansioso, sua glicose cerebral está acabando, a matéria é de maior peso. Você precisa performar bem. E uma recomendação que eu sempre passo para os alunos: a melhor estratégia é aquela que você treinou durante todo o ano. Porque a gente sabe que nenhuma estratégia resiste ao campo de batalha. Mas aquela estratégia mais treinada durante o ano é a que você vai aplicar nessa prova. Não é uma fórmula pronta para todo mundo. Não é. Cada aluno performa melhor de acordo. Mas uma dica básica: redação necessita de agilidade e eu chamo de combinatividade, que é você pegar seu repertório de informações e escrever um texto inédito de maneira ágil. Isso não acontece muito no início da prova nem no final. No meio é melhor. Olha, você que nos assiste, pode mandar sua pergunta para o professor Gilberto, ele vai responder. Usa o QVT, o nosso e-mail e também o WhatsApp. Já a gente volta com essa conversa. Até daqui a pouco, professor. Obrigado. Voltar a nossa entrevista para o Enem, vou nem guardar o celular porque já tem pergunta chegando aqui do professor Gilberto Augusto. A Andressa Modesto pergunta, ela quer saber qual é a sua recomendação para fazer nesses dias finais. Deve-se revisar o conteúdo e o que fazer com a ansiedade. Legal, a gente tem que pensar o seguinte: a ansiedade ela é construída por um medo do futuro. E esse medo do futuro quase sempre é construído por uma insegurança. Eu acho que eu não estou preparado para fazer bem essa prova. Então, algumas revisões pontuais, principalmente dos conteúdos mais abordados, das matérias de maior peso de acordo com o seu curso, é sim fundamental. Mas para essa preparação também, gerenciamento de tempo durante a prova. Reforço isso. Monte a sua estratégia, quiçá implemente amanhã, hoje à tarde. Pegue uma prova anterior do Enem, pegue a sua estratégia pré-montada e faça a prova. Casa. Exatamente, em casa mesmo. Olha só, a gente tem outra pergunta aqui da Liliane. Vejo alunos fazerem plantões de estudos, mas não seria melhor dormir e descansar? Isso é totalmente correto, tá? Nessa reta final, a gente precisa diminuir a meta diária de estudos para armazenar um pouco mais de energia, resistência, porque a prova do Enem, eu costumo falar que não é uma corrida de 10 metros, é uma maratona de 40 quilômetros, requer resiliência do aluno, por isso energia acumulada é fundamental. Olha só, o Alexandre Paes do Recanto das Minas Gerais. É recomendado começar por qual matéria? As questões que tenho dúvida, devo deixá-las de lado e passar para a próxima? Por favor, faça isso, tá? Então faz parte da estratégia de tempo de prova. Lê o enunciado da questão, não sabe para onde correr? Circula e passa para a próxima. Deixa ela para o final. Lembra, você precisa acertar principalmente as questões fáceis e médias. Não esquece disso. Agora, ó, dica de quem já fez o Enem. Na hora de preencher o gabarito, se você pulou a questão, lembra dela lá, porque senão você preenche o gabarito todo errado. Meu Deus, é um ano de trabalho. A gente não pode ter essa falta de atenção. O momento de preencher o gabarito é um dos mais importantes. Fundamental. Eu posso até te passar uma dica avançada aqui que eu fiz uma vez na minha prova, que é colocar a identidade mesmo. O aluno tem que levar um documento, ele usa a identidade como régua, para ele ir margeando cada gabarito, para ele não errar e pular uma, enfim. Fazer a correspondência correta para as questões. Isso. Tem mais pergunta aqui, a Cleiviane quer saber qual a melhor dica para começar a responder
a prova do Enem. Acho que vou começar pela redação. Show de bola. Se ela tem, igual eu falei, uma confiança nisso, se ela já praticou isso durante todo o ano, ela precisa implementar isso. Lembra, redação precisa de agilidade. Não adianta nada fazer um texto lindo, mas demorar 2 horas e meia para fazer. Existe uma prova de humanas e linguagens ainda. E no mais, boa sorte para os alunos. Isso né, é uma boa sorte para os nossos alunos goianos. Eu tenho certeza que nesse domingo e no próximo domingo vocês vão acertar mais de 40 questões de humanas, linguagens e vão sair super bem mesmo. Obrigado pela participação. Um abraço, Matheus. Um abraço a todos.